Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tá dormindo? Então, vamos ler a mensagem da noite. Vamos lá. Vamos ver o que vai cair. Acenda sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos os que lhe estão perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz da sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus, falando dentro de você mesmo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazendo a nossa prece e rogando a Ele, aos nossos familiares e amigos, sob a tutela do nosso Pai Francisco, que possamos ter uma noite abençoada de luz, de paz, de harmonia, de entendimento, que eles possam nos inspirar nesta noite, que os nossos amigos aqui possam nos proteger, não só aqui dentro, iluminando este ambiente, mas que possa externar aos vizinhos, ao bairro, aqueles que irão assistir pela internet, que possamos, Senhor, ter o amparo, que o Senhor sempre nos abençoe e nos ilumine nessa trajetória. Assim, Senhor, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então vamos agora entrar num capítulo novo, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Vamos estudar então as observações preliminares, o item 1, depois os sonhos, a estrela dos magos, dupla vista, curas, possessos, ressurreições, Jesus caminha sobre a água, a transfiguração, tempestade aplacada, bodas de Caná, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus, e a aparição de Jesus após sua morte, e o desaparecimento do corpo de Jesus. Nós vamos estudar todos esses itens, então, nesse capítulo 15. Então, vamos iniciar com o item 1, observações preliminares. Pode ler para nós, por favor. Os fatos relatados no Evangelho, e que até hoje são considerados milagrosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-se esses fenômenos com os que foram descritos e explicados no capítulo anterior, reconhecemos sem dificuldade que existem entre eles uma identidade de causa e de efeito. A história registra fatos análogos em todos os tempos e entre todos os povos, uma vez que, desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, esses mesmos efeitos forçosamente têm se produzido. Pode-se, é verdade, sobre esse ponto, contestar a veracidade da história, mas hoje eles acontecem sob nossos olhos e, digamos assim, à vontade, através de indivíduos que nada têm de excepcional. Apenas o fato de um fenômeno se repetir em idênticas condições é suficiente para se provar que ele é possível e está sujeito a uma lei, não sendo assim milagroso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já se viu, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a encarnação e após a morte, e finalmente na constituição dos espíritos e no papel que eles representam como força ativa da natureza.
Uma vez conhecidos esses elementos e provados os seus efeitos, ele tem por consequência fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Então aqui foi fundamental que a gente estudou o capítulo anterior sobre os fluidos, né, para entender que não existem milagres, tudo está sujeito à lei, né, não sendo milagroso. E aí então a gente estudou sobre o que é, né, sobre os fluidos, sobre o magnetismo, as propriedades do fluido perispiritual, né, que constitui então esse agente magnético. E aí tudo isso aí foi fundamental para a gente ter estudado, para agora poder adentrar então e entender o que aconteceu nesses milagres do Evangelho, né? Que não teve nada de milagre ali, né? Então vamos continuar ali no item 2. Bom, quem sabe tu troca, cara. Senta mais pra cá. Consegue ver? Não, tá bom, tá bom. Sem nada prejugar sobre a natureza do Cristo, cuja análise não entra no plano desta obra, o consideramos ou por hipótese somente um espírito superior. Não se pode deixar de reconhecer nele um daqueles espíritos de ordem mais elevada e que está colocado pelas suas virtudes, muito acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ela produziu, sua encarnação neste mundo só podia ser uma dessas missões que são confiadas apenas aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento dos seus desígnios. Supondo que ele não fosse divindade para o cumprimento de seus desígnios, Tu leu de novo. suposto que não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais que um profeta, porquanto seria o Messias divino. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, deveria viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e de qualquer do seu perispírito, e da qualidade do seu perispírito, construído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 14, item 9. Sua alma deveria se ligar ao corpo por laços extremamente indispensáveis. Constantemente desprendia ela com certeza. Facultava-lhe a dupla vista, não só permanente, como da Excepcional. penetração e muito superior àquela que se vê entre os homens comuns. O mesmo deveria ocorrer como todos os fenômenos que dependem dos fluidos espirituais ou psíquicos. Seres espirituais ou psíquicos. A qualidade desse fluido lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo incessante desejo de fazer o bem. Nas curas que fazia, ele agia como médium. É uma pergunta, né? Nas curas que ele fazia, ele agia como médium? Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, uma vez que o médium é um
é um intermediário, um instrumento do qual se utilizam os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava da essência. De assistência. Vira mais pra cá, tá ruim de ler. Aí, agora deu. Ele é que assistia os outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos, da medida das suas possibilidades. Por outro lado, que o espírito usaria insuflar-lhe os seus próprios pensamentos e encarregar de transmiti-los? Se recebia algum influxo estranho, só poderia ser de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era o médio de Deus. Eu tô ruim do olho, tá ruim mesmo. Então aqui ele falou bastante aqui sobre Jesus, né? Nesse item 2. Então aqui fala que se ele era um médium, né? Um médium, ele tinha o poder de médium curador, daí disseram que não, né? Porque o médium ele é um intermediário, é um instrumento da qual os espíritos vão se utilizar dele, né? E aí Jesus não tinha intermediários, né? Dele mesmo, ele se comunicava diretamente com Deus, né? Então não tinham intermédios para chegar a Deus. E ele tinha todo... Ele tinha então, em virtude do seu poder, né? E agia por ele mesmo, assim como os encarnados em certos casos, na medida das suas possibilidades. E aí então então ele recebia os influxos, só poderia ser de Deus, ó. Segundo a definição dada por um espírito, ele era um médium de Deus. Então aqui fala então que o Cristo não era um médium. Vamos ver o que diz aqui. Então ele era como... Ele seria mais que um profeta, porquanto seria um Messias. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, então ele tinha a mesma organização nossa, do nosso corpo físico aqui, né? Então ele não era uma coisa anormal, né? Além dos seres humanos, né? Aqui quem está falando aqui é um estudo de Kardec, né? Porque tem muitas correntes aí que dizem que Jesus tinha um corpo especial, né? Um corpo fluídico. E aí então isso aí entrou em muitas querelas, muitos debates e coisas, oposições. Tem até livro que fala sobre isso. E muitos espíritas aceitam, né? Não vou dizer nomes nenhum porque não vem ao caso, mas... Então aqui a gente sempre deve seguir Jesus e Kardec, né? Sempre na dúvida, então na dúvida a gente vai ficar sempre com Kardec, né? A gente não pode ficar no que os outros dizem, outras obras. Se tem dúvida, tem que recorrer a Kardec. Então ele tinha esse corpo que nem o nosso, mas como espírito puro. Então essa era a grande diferença, né? Então era um corpo como nós, mas tinha um espírito puro dentro dessa roupa que a gente usa. E lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, que a gente já falou bastante, falando sobre as ordens dos espíritos, né? A terceira ordem, os espíritos inferiores, segunda ordem, espíritos bons, e aí primeira ordem, né, os espíritos superiores ali e os espíritos puros, né? Aí os espíritos puros, eles têm o total domínio sobre a matéria. Total domínio sobre a matéria. Não, nada da matéria vai influenciar eles.
Aqui diz, desprendido da matéria. Devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então eles conseguiram ali o perispírito de Jesus, como ele era um espírito puro. O seu perispírito ali era muito assim, é um fluido muito assim sutil, né? Bem diferenciado dos nossos perispíritos, né? Mas mesmo assim respeitando as leis divinas, usando, como a gente diz assim, dentro do nosso orbe terrestre, nós vamos se utilizar do fluido que tem aqui para nós viver aqui, né? Então o que eles fizeram? Então eles pegaram assim a parte assim mais rarefeita, como diz aqui, quintessenciada, ou seja, mais sutil que tem do nosso planeta. O que tem de mais sutil do nosso planeta foi-se utilizado então para o perispírito de Jesus. Então aqui não diz nada assim de que Jesus veio com um corpo fluídico, que veio, né, que ele era superior, já veio perfeito, veio de outro planeta. Isso aí não. Então isso aí não fecha, né? Então é bom a gente enfatizar bem isso, né? Deixar bem claro que Jesus, porque muitos dizem, mas Jesus era Jesus, né? Ele já era perfeito, já melhor que todos, superior, sim, na parte do espírito, sim, e o perispírito também mais, como era puro o espírito, mais evoluído vai ser o seu perispírito, né? Mas ainda assim se utilizando dos fluidos do nosso planeta. Então isso aqui foi importante. E da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais, né? Aqui fala da referência do capítulo 14, que a gente estudou sobre os fluidos, item 9. Sua alma devia se ligar ao corpo por laços estritamente indispensáveis, constantemente desprendida. Ela com certeza lhe facultava a dupla vista, mas só permanente, como de excepcional penetração e muito superior àquela que se vê entre os homens comuns. Então o olhar de Jesus espiritual, ele ia longe, né? E tinha uma facilidade de desprendimento, como ele não tinha total domínio sobre a matéria, então ele tinha um total domínio sobre o seu corpo, né? E o seu espírito comandava tudo, se desprendia da matéria e do seu corpo físico com facilidade. E isso já espíritos superiores já fazem isso, né? Lá no livro do Francisco de Assis de Miramês, quando Francisco já antes, quando ele reencarnou, então ele tinha essa facilidade ali já no processo de gestação. Ele, como ele era muito mais evoluído, então ele tinha essa facilidade de trabalhar no mundo espiritual, né? E até quando bebê, né? Todo aquele processo de gestação, depois de bebê, ele estava trabalhando quando era uma criança. Total desprendimento, né? Já o que não acontece com espíritos inferiores, né? Inferiores não têm essa facilidade, vão ficar presos ali, vão ficar todo ali sofrendo todo aquele processo da concepção, vão ficar ali, né? Adormecido, ali aguardando o desenvolvimento. O espírito de alta envergadura já consegue já ficar livre, já, né? Então a sua alma constantemente desprendida, ela com certeza lhe facultava a dupla vista. O mesmo devia ocorrer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo incessante desejo de fazer o bem. Então, domínio total de fazer o bem, né? Nas curas que ele fazia, ele agia então como médium. A gente já leu isso, né? Já disse, não, né? Não precisa de intermediários.
Ora, o Cristo não precisava de assistência. Ele é que assistia os outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si, assim como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida das suas possibilidades, né? Então aqui a gente já enfatizou bem, né? Então foi bem bom a gente dar uma repassada, refletir bem sobre isso para nos entender o que foi esse Espírito e o que é, né? Para nós esse Espírito que é Jesus, né? Que é o mestre dos mestres e é o que é o nosso orientador, né? O nosso guia, o nosso modelo. Para a gente entender um pouco todo esse processo que aconteceu no Evangelho das Curas, né? O que aconteceu com ele. Porque daqui para frente nós vamos ver isso aí, né? Tranquilo? Entendido? Ontem nós estávamos olhando no Evangelho para as crianças, né? A gente faz segunda-feira o Evangelho em casa, desenho, né? O Bruno, né? Aí quinta-feira a gente faz. Eles sempre participam. Vai ter na segunda-feira a gente aí bota desenho no celular e tá sempre olhando, né? Ontem deu sobre o quê? Cura do. Tinha um menino que ele tava. Tinha um espírito possuído ele. Ele bordava e os pais não tinham assim aquele. Aí ele pediu para os discípulos, vocês podem agora fazer o que eu faço, vocês têm poder para fazer o que eu faço aqui, você pode fazer. Aí eles foram, casa em casa, curaram muita gente, ajudaram muita gente. E aí chegou um deles nessa criança aí, fez tudo certinho, só que ele não conseguiu. Porque o pai não tinha fé. O pai do guri não queria, mas ele não tinha aquela fé que Jesus não. Aí qualquer pessoa chegava nele, ele estava sendo uma multidão, todo mundo conhecia ele por causa daquela. Ele tem aquela energia boa dele, sabe? Aquela coisa. Sim. Aí ele falou pro pai dele: tu tem que ter fé. Se tu tiver fé e vontade, ele vai ser curado. Sim. Aí o pai não conseguia, sabe? Parece que ele, de tantas vezes que ele tentou fazer aquilo para curar a criança, ele não conseguiu. Aí o que aconteceu? Não consegui, só fraco. Né? Aí Jesus foi lá e mostrou para ele como é que é. E isso aí tem a ver com aquilo que a gente estava estudando, a gente estudou bastante do capítulo sobre os fluidos, né? Na parte do passo, que a gente tem que ter fé e tem que ter vontade, desejar o bem, né? E praticar o bem para poder ter né? Conseguir ter efeito, né? Através da transição de energias, né? Aí depois que a gente olha o desenho, já vem a perguntinha básica, né? Que acaba você faz com o Bruno, né? O que tu aprendeu sobre isso? Ele era ter fé, amor, isso tudo. Foi bem, olha, cara, quando eu estava desempregado, eu ia na casa de Deus, eu pedia, fazia oração, eu pedia mesmo, com vontade mesmo. Eu não ganhei meu emprego, nós não temos melhor agora. Pai, tenta pedir, pedir, agradecer primeiro, depois pede. Tá com vontade, não chega ali, eu agradeço, eu quero isso, pronto. Amanhã vai estar ali. Não é assim, tem que mentalizar aquilo e fazer um monte de coisa. Então, cara, tem que ter. Aí toda segunda a gente faz isso, toda segunda-feira. Se eu não estou trabalhando, se eu estou de noite, ela sempre faz com isso. Muito bom, né? Aí bota no tablet ou bota no celular, ele já sabe. Pai, essa aqui eu já olhei. Pai, aqui eu também já olhei, que eu já sei. São as parábolas. Bom. Que eu já olhei, pai. Já tô sem opção. Sem opção já. Mas aí ele vai ter que ver se ele lembra, né? Então é muito bom, né? Isso aí. Então nós vamos agora para o item 3 sobre os sonhos agora. Vamos ver sobre sonhos aqui. José diz o Evangelho foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho. Ele disse que fugisse para o Egito com o menino. Mateus 2, 19 a 23. Os avisos por meio de sonhos desempenham um papel importante nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los. O fenômeno em si não tem nada de anormal quando se sabe
que é durante o período do sono que o espírito, se desprendendo dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que conheceu. Frequentemente é esse o momento que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de avisos por sonhos são numerosos, mas não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, e ainda menos que tudo o que se vê em sonho tenha um significado. É necessário incluir a arte de interpretar os sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. Então aqui, ó, sonhos. Na Bíblia está repleta de sonhos. O Velho Testamento, então, é um sonho atrás do outro, aquilo. Os profetas ali, muitos ali sonhando, né? Profetizando. E é muito importante, né? Principalmente assim, é para aqueles que têm um preconceito com a doutrina espírita, né? Com respeito a todas as outras religiões, aos irmãos, né? Outras religiões, que dizem que não existe espírito, que é coisa do demônio, não deve falar com o espírito, né? Mas aqui está bem claro, Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23. Ó. José diz, o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho. Daí que anjo é esse? Que espírito? Um anjo é um espírito também, né? Que tipo de anjo é esse? Não é para ter, não isso aí. Muitos dizem que não pode, que nem, né? E aqui então José falou com um anjo. Ó. E esse anjo, então, que é a mesma coisa que é um espírito, e disse para o José, ó, para ele fugir para o Egito com o menino. Então apareceu o espírito e avisou José, né? No sonho ele acordou, mulher, vamos lá que apareceu um espírito aqui, que daí eles falavam o anjo também, é a mesma coisa, né? Apareceu um espírito e nós vamos ter que fugir. Ele acorda com aquilo, e muitos não sonham, às vezes acorda de manhã com aquela ideia, eu tive uma ideia de fazer tal coisa, está com um problema, dificuldade, né? Eu mesmo, esses tempos, eu estava também numa situação complicada, né? A gente passa, às vezes, por desemprego, por dificuldades. E eu mesmo assim acordava, não sabia o que fazer, procurando emprego, tudo. Aí um dia acordei assim de manhã, assim, com aquela ideia, poxa, mas eu tenho internet, tudo, não precisa estar gastando gasolina. Aí fui na internet e comecei, né? Mandar e-mail para as firmas, tudo que eu trabalho. E aí até que me chamaram um desses e-mails. Então a gente tem que ter, né? Quando vem aquela ideia boa, assim, a gente tem que botar em prática aquilo, né? Aquele pensamento. O meu e-mail foi um pouquinho mais. Não vou dizer melhor, mas um pouquinho. Eu fui direto lá em cima. Aqui, foi direto. Eu fui ao santo, eu fui a Deus direto. Eu pedia bastante quando eu estava. Eu pedia bastante. Eu e ela assim, fazia assim, pedia bastante. Por exemplo, depois todo mundo lá no mercado eles brincam, tu fica nesse horário da manhã, tu fica na hora da tarde, tu fica na hora da noite, não faz, cara, tô trabalhando. Eu tô trabalhando, não importa eu estar aqui trabalhando. Festa se eu aqui às 5 da tarde, lá da noite. Isso é muito bom, porque hoje em dia o que mais tem é influência pro mal, né? As pessoas botar pilha, como se diz, né? Se fosse eles querem mais é que tu saia fora mesmo pra ficar eles no lugar, né? Tu não para, é complicado. Tu não sei o que, tem horário da manhã, tu tem horário do meio-dia, tu tem horário da tarde, tu tem horário de. Cara, tô trabalhando. Não interessa o horário que eu vim. Se eu vim às 8, eu vim às 9, eu vim às 6. Cara, importante eu estar aqui. Eu tô trabalhando, fazendo. Ir embora e pronto. Não interessa o horário que eu vou embora. Isso foi eu fazer. Então aqui os sonhos, desempenham um papel importante nos livros sagrados de todas as religiões. E aqui então a gente vê frequentemente, então que no nosso caso esses anjos, né, que é a mesma coisa que seriam os espíritos protetores,
Então eles vão escolher se manifestar a nós, no caso, os protegidos, a nos dar conselhos mais diretos também através dos sonhos. Durante o dia, às vezes a gente não consegue entrar em contato com eles, a gente está muito atribulado, se a gente não entra em sintonia, eles não conseguem nos orientar. Aí às vezes durante o sono eles dão, né, pegam um momento ali, vão ali, se tem que falar com a gente, eles vêm e falam com a gente, né? Passa alguma coisa, né? Os exemplos autênticos de aviso por sonhos são numerosos, mas não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos também. Não é todo, agora toda vez que eu sonho vai ser um aviso de alguma coisa. Não, porque a gente mesmo sabe, tem outra passagem de Jesus que Jesus diz, né? Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então as nossas paixões, onde estão as minhas paixões, eu também quando eu tô aqui durante o dia, eu tenho as minhas paixões, e também durante o sono, depois o meu espírito vai se desprender do corpo, ele vai continuar com as mesmas paixões, é a mesma pessoa, não muda nada. Sonhar que vai pescar não é aviso. É. Aí, por exemplo, se a pessoa gosta muito de pescar, vai dormir, o espírito vai estar lá no lago, lá pescando lá. Se gosta de comer rapadura também. Vai ficar comendo a noite toda, rapadura. Né? Cachorro quente, batata frita. Ou eu sonhei, não me lembro. Às vezes a gente não consegue lembrar, né? Por causa do nosso cérebro de carne, que a gente comentou, que não consegue assimilar os dois mundos, né? Ele não suporta o mundo espiritual. Então a gente pode ter relapso, assim, né? Esse aviso do sonho, uma vez eu tive um bem claro. Quando meu tio morreu, eu sonhei, foi assim, eu sonhei, eu tava sonhando e a minha tia fazendo que aí veio a Vera correndo e me acordou. Dulce, teu tio caindo no banheiro. Eu disse, eu já sei. Né? Tava morto. Ela veio e me disse, o teu tio morreu. Mas ela era viva ainda. No sonho. No sonho, na vida real, ela era viva ainda. Mas no sonho ela chegou e me disse, Dulce, o teu tio morreu. Eu disse, quê? Aí ela me acordou, viu? Pô, o bebê tá caindo no banheiro. Eu disse, eu sei, ele morreu. Às vezes acontece, né? Mas nem sempre vai ser aviso, né? E ainda menos que tudo que se vê em sonho tem um significado também. Muitas pessoas sonharam, lembram de coisas, né? Relapso assim. Mas eu sonhei, sei lá, com um cachorro, com um gato, não sei o que significa. Vai lá, procura o que é o significado. Quando eu era jovem eu tinha até revistinha. Isso, tem, né? Deus o livre, todo dia lá olhar. Tem essas revistinhas dos sonhos, sonhar com isso, com aquilo. Mas aí agora Kardec, infelizmente, ele nos dá uma triste notícia para quem gosta, né? De revistinha de sonhos, né? Ele diz, é necessário incluir a arte de interpretar os sonhos, né? Entre as crenças supersticiosas e absurdas. Viu? Então ele diz que, né? Então esse negócio dos significados aí, será que tem sentido? Não sei não, hein? Analisa assim, quando eles dizem que sonhar com cobra é traição, né? Eu já acho que não é uma coisa muito boa, sei lá. Tudo depende, né? Que não tem como a gente saber, né? Às vezes pode até um espírito, por exemplo, ele materializar um animal para te assustar, uma cobra, alguma coisa. Isso aí tudo pode acontecer, né? Fábio, de adorar um sonho que eu tive uma vez. Que? Tu foi lá pro... Não, tava num lugar assim... Não, um monte de aranha correndo atrás de mim. Aranha? Aranha, um monte. Eu ia adorar mesmo. Um monte. Bichinhos, que vocês querem? Era grande? Daquelas pretas. Às vezes os espíritos nos colocam em cenas assim, né? Eles criam um psiquismo, uma cena assim, te colocam lá dentro. Eu já fui umas encrencas bravas quando eu dormindo.
Então agora até a Dulce que me ensinou, né? Sempre pede que teu anjo da guarda tá contigo, né? Não. Tem que orar bastante, né? Antes de dormir, é importante pedir ajuda. E às vezes é complicado, sabe? Que tu deita assim, tudo, aí quando tu vai pensar em orar, quando vê, tu já tá dormindo. Cansei de começar e não terminar. Né? E daí isso aí é complicado, né? Porque daí tu não orou, tu não vigiou, né? Tu acabou dormindo, que nem a situação de Jesus com os discípulos lá, né? Quer dizer, mas eu pedi pra vocês orar comigo, quando foi eu ver, eles estavam dormindo. Aí ele ficou chateado com eles, né? E dormindo, aí é a mesma coisa, daí eles não vigiaram, né? E tem tudo a ver com a vigilância, na verdade. O dormir é a falta de vigilância, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, né? Porque Acho isso que pode ser... O nome é falta de foco. As pessoas têm mania de fazer 369 coisas, um monte, e fica pensando numa coisa, com o celular na mão fazendo outra coisa, e tá pensando no que vai fazer amanhã e no que tem que fazer ontem, nas contas que tem que pagar. E aí quando vê, puf, apagou. Tá foca. muito atribulado com as coisas do dia. Vou parar, vou largar, vou fazer a oração pra dormir. Eu vou fazer a oração na TV, no rádio. E aí tá preocupado com as coisas do dia a dia, daí dorme, vai ficar lá contando dinheiro, se preocupando com as contas, mesma coisa, dormindo lá. Ou acorda com o cabo do carregador do celular e rola no pescoço. ou fone de ouvido. Ou dorme no fone de ouvido aqui, ó. Ouvindo música, né? Aí vai se virando e vai se enrolando. Aí, às vezes arrebenta, que ele é fininho, né? Às vezes arrebenta. Arrebentou o meu corpo. Ainda bem que arrebentou. Levou choque, né? Mas ainda bem que arrebentou. Pois é. Imagina. Tem tanta sorte que ele já é perigoso. Então ele diz isso, né? Então os sonhos a gente não tá aqui totalmente aqui, né? No mundo carnal, a gente fica aqui vivendo aqui durante o dia, e aí quando dorme, daí então a gente vai para a erraticidade, né? Para o mundo espiritual. E aí vai conforme a sua vontade, né? Seus desejos, suas paixões, ele vai para aquilo ali, né? Às vezes vai estudar também, né? Se a pessoa tiver uma boa sintonia e pedir ajuda, daí pode ir lá para o mundo espiritual, é o ideal, estudar, né? Ajudar em alguma coisa. Pedir para ser útil é ajudar alguém, né? No outro dia eu me lembrei, eu passei a noite inteira ajudando a pregar uma casinha. Que legal! Era um monte de gente mal-humorada assim, né? E eu perguntava, cadê o prego? Perguntava. Passei a noite. Trabalhando. E outra coisa, assim, se a pessoa pega e acorda assim, muito assim, durante o sono, acorda assim, muito acabado, cansado, é perigoso, viu? Eu já sonhei que eu tinha uma pedra. Eu estava embaixo de uma pedra, mas uma pedra gigante. E eu não disse que ela estava esmagando a minha perna. E eu acordei com uma dor na minha perna, Tipo que eu falei pra ti aquela vez. Cara, eu tive que, sabe, eu acho passar, que de repente deu cãibra. sei lá, passar a mão na perna, assim, que eu sentia aquela perna que tava... Mas tu fica com o reflexo do... Tu fica, acontece mesmo. No mundo espiritual, acontece no teu perispírito, que quem estudou perispírito não passa pro corpo. A sensação, daí tu vai sentir aquilo. Sede também, eu já sonhei que eu tava tomando água. Sabe assim, dava aquela vontade que tu chega assim, tu come 1 quilo de sal e te dá... Tu tem que tomar aquela água, tu não consegue. E eu daqui a pouquinho eu acordo assim e tem que levantar. Aí levanto e vou tomar. Fazer xixi também. O sonho já não teve aquela sensação. Que perigo, né? Tô apertado, eu preciso acordar pra ir no banheiro, corre pra ir no banheiro. Quando eu era criança, fazia xixi na cama. Eu só tava no banheiro, Meu Deus. Então se a pessoa acorda assim com sensações ruins, assim, cansado durante quando acorda de manhã, é porque não foi para lugares bons, né? Tá em boa, olha só, vocês querem tirar uma prova, se acordar bem, tranquilo,
é porque estava em boas companhias, o mundo espiritual estava bem, tranquilo. Agora, se estava em más companhias e seguindo suas paixões aí mundanas, aí acorda mal de manhã. Acorda numa situação difícil, então a pessoa já sabe, né? Eu já acordei assim. Ela pode estar cansada de pregar. Que eu já fiquei uns 2 minutos assim, com o olho aberto assim, mas parece que eu tô naquele lugar ainda, mas tá de olho aberto. Eu só consegui ver que eu tava dentro do quarto porque a luz do ar fica ligada. Então, tem uma luzinha, um LEDzinho, ela fica ligada. Aí de noite ela bate, aí. E aquilo ali, depois que eu olhei pra aquilo assim, mas eu tô em casa. Eu tô em casa. Aí eu, sabe, aquela acordada assim, tô em casa. Aí dá aquela relaxada. Aí eu dormo mais. Aí é aquela briga. Até conseguir então, de novo. aí tem que fazer oração. Né? Aí do outro mais. Acorda no meio da noite assim com uma aflição, uma coisa, já lembra, faz uma oração, pede ajuda, né? Porque às vezes acontece um momento quando volta, é uma segurança para nós. Que o nosso corpo físico é uma segurança. Tá acontecendo um pega pra capar, uma coisa assim que é tipo, pegar a gente aí. A gente tem que volta ligeiro pro corpo, que daí aqui a gente é a nossa proteção, não consegue nos pegar. Aí volta, né? E tem casos de livros aí que contam sobre isso, né? Do livros de Ivone e do Amaral também, que eles narram a história da Ivone, que o Bezerra diz pra ela, tu não vai lá naquele hospício lá que eles vai acontecer uma situação difícil pra ti, e não é recomendável você ir lá. Aí parece que o não, daí do que é proibido, a pessoa quer fazer, né? Aí ela queria ajudar e pá, aí durante o sono foi no hospício lá, e aí veio uma mulher, assim, como se fosse uma expressão assim de uma caveira, assim, horrível, uma bruxa, sei lá, uma coisa bem horrível, sabe? Pra pegar ela. E olha, se não fosse assim por pouco a intercessão dos benfeitores, aí depois eles ajudaram ela voltou. E aí depois o Bezerra disse pra elas, se não tivesse ajuda, se não te ajudar, porque foi te avisado, se não te ajudasse, ela ia te prender lá e você ia ficar numa situação complicada lá. Já pensou te prender e não conseguir voltar pro corpo? Porque foi avisado, né? E aí então eles foram lá e ajudaram, porque eles sabiam que aquela caveira lá, a mulher lá, ela quis ajudar lá, era uma caveira lá que queria ajudar uma pessoa que ela estava obsediando, estava incomodando, ela queria ajudar lá, e ela foi direto, né? Não, daí complicado. Por isso que eles avisaram para não ir. Como é que tu vai sozinho resolver uma parada lá contra um espírito boca braba lá, né? Tu sozinho, tu tem que ter amparo, tem que ter ajuda, né? Pra fazer uma missão assim, em um lugar complicado, né? Não, eu vou sozinho lá, mas não é um espírito superior nem nada pra ir sozinho, né? Então tem que ir. Então numa situação de aflição a gente tem que orar sempre, né? Cuidar. Então tá, né? Vamos pro item 4. Diz-se que uma estrela... A estrela, só um pouquinho de título, Estrela dos Magos, tá? Vamos lá, vamos ler ele. Diz-se que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus, que ela ia à frente deles para lhes indicar o caminho, e parou quando chegaram. A questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real, ou se é apenas uma alegoria para indicar que os magos foram guiados de uma maneira misteriosa em direção ao lugar onde estava o menino, uma vez que não há nenhum meio de se verificar o acontecido, mas saber se um fato dessa natureza é possível. Um fato certo é que naquela circunstância a luz não podia ser uma estrela. Podia ser e acreditar nisso na época em que se pensava que as estrelas eram pontos luminosos pregados no firmamento, que podiam cair sobre a terra. Mas não hoje, quando se conhece a verdadeira natureza. Por não ter a causa que lhe é atribuída, o fato da aparição de uma luz
aspecto de uma estrela não deixa de ser possível. Um espírito pode aparecer sobre uma forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido espiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero, recente e perfeitamente autênticos, não têm outra causa. E esta causa nada de sobrenatural. Capítulo 14 tem 13 seguintes. Só tem isso. Então, estrela dos magos aqui ele está se referindo à passagem de Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, é a parte do Evangelho lá, então aquela parte que todo mundo já conhece, né? Que quando Jesus nasceu, então os mestres, né? Os magos, né? Eles então seguiam que diziam ser uma estrela, né? E aí seguiu aquela estrela em direção aonde estava Jesus. Que imagina, naquela época não tinha GPS, não tinha nada, né? E eles estavam no deserto também? Não tinha e-mail, não tinha tecnologia. Como é que tu vai saber? Ah, Jesus nasceu, mas e agora? Eu quero ir lá. Como é que eu vou chegar lá? Daí então, é muito provável, como Kardec diz aqui, que a luz era uma luz espiritual, né? A luz de algum espírito superior que estava guiando aqueles mestres magos, né? Porque antigamente não tinha estrada, né? E aí era tudo assim na base vamos. Né? Vamos. Aí se atirava no mundo e saía. Mas para onde? Né? Será que daqui a 10 quilômetros tem uma cidade? Tem uma cidade. Ninguém sabia. Como é que eles, né? Como é que eles se guiavam? Daí agora, por exemplo, aqui faz sentido que aí eles estão indo aqui, pode ser que algum deles também tinha uma vidência de enxergar o espírito, vamos dizer, né? Que enxergava aquele perispírito brilhoso ali e ele ia guiando eles, né? Através da mediunidade de um deles, por exemplo. Eles, eu tô vendo ali aquele ponto brilhoso ali, alguma coisa me diz que devemos seguir ele. Daí eles vão seguindo aquela luz e aquela luz vai levando eles, né? Então aqui, como diz aqui no Evangelho, muitos interpretam como se fosse o pé da letra, né? Uma estrela que guiou os mestres magos, né? E aí então fala que as estrelas também eles acreditavam naquela época no firmamento, as estrelas pregadas, né? E em cima lá também, né? E aí então uma coisa assim que uma estrela assim andar, né, teria que andar assim meio baixo assim para eles ir guiando eles, né? Então uma coisa que não faz sentido mesmo hoje para nós, né? Uma estrela guiar alguém até um lugar, né? Até porque a gente sabe que estrelas são planetas, né? E o planeta ele não vai ficar andando pelo universo por aí, né? Vagando por aí. Uma estrela cadente, por exemplo, ela cai bem rápido, né? Não é? E uma estrela cadente são quando a gente estudou aqui também na Gênesis, que são planetas que se destroem, né? E aí ficam aqueles destroços e vão caindo, né? Aqueles destroços. Uma boa noite aqui a todos. Tem algumas participações aqui, o nosso irmão Denis Henrique, uma boa noite, seja bem-vindo. Ele diz: belíssimo trabalho e estudos esclarecedores, parabéns ao grupo. Nós é que agradecemos pela presença, pela participação de todos, né, que é um estudo aberto para todos participarem. A gente abre uma janelinha aqui para as pessoas verem os nossos estudos, participar, né? Que às vezes quem não pode vir, daí pode também dar uma espiada, é como se fosse um estudo em casa, pode participar, trazer ideias, né? Perguntas também. Obrigado aí pela participação, continue trazendo, né? A gente fica feliz, contente de ser útil aqui, né? Poder passar alguma coisa boa, né? É muito bom. Então, aqui o fato, então, da estrela dos magos, que aconteceu realmente é muito provável que foi isso mesmo, né?
A gente já sabe o que aconteceu, né? É porque ele estava vagando. Aí também tu sabia que ele tinha nascido. Porque era tudo, aquela época tinha muitos fenômenos mediúnicos, né? Então tinha fenômeno, aí dizem que espírito é coisa do demônio, né? Aparições de espírito que vinha, que conversava, Jesus está lá, segue aquele lá. Isso era muito comum naquela época. Muito comum. Hoje já não tem isso aí, né? Sim, não tinha internet, como é que eles Então os espíritos se manifestavam muito mais. Lembro das comunidades cristãs, das casas espíritas, como é que era antigamente as comunidades, né? Que tinha fenômenos mediúnicos, era gargantas ectoplásmicas, elas falavam por fenômenos de voz direta, olha, era incrível, né? Então vamos para a dupla vista agora. Entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei os 2 para mim. Se alguém vos disser qualquer coisa, dizei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo ele os deixará trazer. Ora, tudo isso aconteceu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei, que vem a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho daquela que está sob o jugo. Os discípulos então se foram e fizeram o que Jesus lhe ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, eles os cobriram com suas vestes e o fizeram montar sobre ela. Então aqui é aquela passagem quando Jesus pede para eles lá pegar um jumentinho, né? Que estava amarrado a ele, e desamarrar e trazer a 2. Se alguém disser qualquer coisa, pode dizer a ele que precisa deles, e logo eles o deixará trazer. Ora, tudo isso aconteceu a fim de que se cumprisse essa palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta e com um jumentinho daquela que está sobre o jugo. Então aqui já se cumprindo as profecias, né? Lá do Velho Testamento também, né? Que já no Velho Testamento já profetizava a vinda do Cristo, né? E aqui então essa passagem aqui do profeta, quando ele disse à filha de Sião, né? Lá do Velho Testamento: Então eis que o vosso rei que vem a vós. Então quem é o nosso rei, né? Que é Jesus, ó. Eles não diziam o nome lá, Jesus, né? Eles tinham a visão e tudo, tinha as profecias que Jesus vinha, mas eles diziam, era o rei que vem, né? Daí cheio de doçura, montado numa jumenta e com um jumentinho, daquela que está sob o jugo. Aí depois se cumpriu as profecias, né? Mostrando que se cumpriu aquilo que eles profetizaram lá no Velho Testamento, né? Então isso é um cumprimento das profecias. Então a Bíblia é um livro que a gente agora está estudando, que é um livro que é aquilo ali, tudo que está ali é um cumprimento que vai ser realizado, né? Tudo vai ser concretizado o que está na Bíblia, né? E a Bíblia toda tem uma sequência, começa com Gênesis, daí termina no Apocalipse, né? Então tudo são revelações divinas, né? Tudo vai se cumprir, tudo aquilo que os profetas diziam, tudo vai ser cumprido, assim como essa passagem aqui foi cumprida. O próprio Cristo, né? Ele aconteceu realmente. Então mostrando que tudo que está ali mesmo vai acontecer, né? Então aqui é uma passagem de Mateus, do capítulo 21.
dos versículos de 1 a 7. Aí já é quase lá no final, né? Na época da Páscoa. Quando Jesus ia para a Páscoa, que ele entrou, daí eles comemorando a Páscoa, ele entrou montado no jumentinho, né? Aí botaram aquelas palmas para ele passar, né? Isso tudo é um ritual deles lá, né? Por isso que a avó, quando chega perto da Páscoa, ela pega a palma e leva na igreja. E minha avó, ela é católica. É. A avó, ela é católica mesmo. Ela é daquela... São rituais, mais né? firme que guarda de banhada. Daí ele segue aqueles rituais, aquelas coisas, né? Toda vez, toda chega perto da Páscoa, tem uma época que ela chega na Páscoa. Não sei se é antes, ela chega lá, ela leva 2 terraminhos e depois ela pendura eles assim. Assim na parede, assim, bota um assim, bota um assim e outro faz tipo como se um coraçãozinho. Sim. Ela pendura e ela tem, até hoje, ela tem toda a época ela vai. Ela tá com 92 anos. Toda ela vai lá no Padre Helf, né? Ela vai lá e faz os negócios dela. Né? É a fé da pessoa, né? Ela tem bastante fé nisso aí. Ela tem bastante fé. Então agora vamos ver o beijo de Judas, ó. Levantai-vos, vamos aquele que há de me trair. Aproxima-se daqui. Não havia ainda acabado de dizer essas palavras quando Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma multidão de pessoas armadas de espadas e de paus, que haviam sido enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelo ancião do povo. Ora, aquele que trairia lhe deram um sinal para que eu reconheça, dizendo-lhes: aquele que eu beijar, esse mesmo vós procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, ele aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, o que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, todos os outros, avançando, lançaram-se sobre Jesus e se apoderaram dele. Mateus 26, 46 a 50. Então essa aqui é a passagem de Judas, né? Quando Jesus então Judas então entrega Jesus, né? Então aqui ele traz essa passagem, né? Mas não faz nenhum comentário aqui. Então com certeza ele diz: levantai-vos, ó. Vamos, aquele que há de me trair aproxima-se daqui. Ou seja, então tudo já foi programado, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Foi toda uma programação de cumprir as profecias também, né? Então aqui ele continua do que a gente viu antes do jumentinho. Ele tudo era cumprimento das profecias, né? Vamos para a pesca milagrosa. Um dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré e se achava cercado pela multidão que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcas atracadas à beira do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as suas redes. Então Jesus entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança pelo meio da água e lança as tuas redes de pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Contudo, como mandas, lançarei a rede. Tendo lançado, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que a rede se rompeu. Assinaram aos seus companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco elas não afundaram. Está em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 7. Então aqui é a pesca, né?
E que aqui depois, aqui também não tem comentário. Ele só traz a passagem. Mas depois, quando a gente estudar daí Mateus, daí a gente vai se aprofundar mais, né? Porque é muito simbólico isso. Tem bastante simbologia também no Evangelho, né? Daí depois a gente vai ver isso, esses símbolos aqui, tudo aqui, para nós entender bem, né? Então vamos para a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Ora, caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamando Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, que eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, Jesus viu dois outros irmãos, Tiago e João, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, consertando suas redes. Ele o chamou imediatamente. Eles deixaram suas redes e seu pai, e seguiram. Mateus 4, 18 a 22. Saindo dali, Jesus viu um homem sentado à banca de cobrança dos impostos, chamado Mateus, a qual disse: segue-me. E o homem logo levantou e o seguiu. Mateus 4, 9. Mateus 9, 9. 9, 9. É, que aqui também ele está só fazendo aqui a vocação deles, né? Chamando eles para o seu discipulado, né? Também não tem nenhum comentário. Vamos para o 9. Esses fatos nada têm de surpreendente, quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau máximo e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, como atestam um grande número de atos da sua vida e o que explica atualmente os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada também se explica pela dupla vista. Jesus não produziu peixes onde eles não existiam. Ele viu com a vista da alma, tal como um lúcido vigilante teria podido fazer, o lugar onde os peixes se encontravam, e pôde dizer com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Então aqui agora a gente falou que aqueles que não tinham comentário, então aqui no item 9, ele está fazendo os comentários daquelas passagens ali que a gente viu. Então aqui ele está fazendo o comentário da pesca milagrosa, né? Então como que aconteceu essa pesca aí de vem tantos peixes, encher a rede até se romper, né? Porque Pedro disse que eles tinham procurado o peixe e não encontravam, né? A noite toda procuraram e tudo, nada tinham encontrado o dia todo, né? Aí Jesus, com a sua vista espiritual, enxergava longe, né? E aí então dizia para ele: vai ali e lança a tua rede. Aí ele, né, ouviu, passou, e ali que estava os peixes, né? Sim. Aí ele via aquele cardume e dizia: lança a rede agora, né? Então ele tinha essa visão que é a dupla vista, a visão espiritual que a gente não tinha, né? De o espírito se desprender, como a gente diz, ir lá e ver, né? O que está acontecendo com a vista do espírito é mais fácil, né? Uma visão, né? Então foi isso que aconteceu. Vamos continuar ali. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vista espiritual. Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago, João e Mateus para junto de si, era preciso que conhecesse suas disposições íntimas para saber que o acompanhariam e que seriam capazes de desempenhar a missão da qual ele devia encarregá-los. Também se fazia necessário que eles próprios tivessem a intuição dessa missão para se entregarem a ela. O mesmo ocorreu quando, no dia da ceia, Jesus anunciou que um dos
designou, dizendo que era aquele que pôs a mão no prato. E também quando disse que Pedro... Então aqui as vocações, né? É muito importante a gente entender, vai estar comentando, que as vocações, então quando ele saiu a fazer as vocações ao discipulado, né? Não, muitos podem pensar assim, tá, mas Jesus foi assim, escolhendo a esmo, né? Não. Mas viu um ali, tu vem aqui que tu vai me seguir, né? Não, então a gente tem que entender já nós, espírito que a gente já estuda, a gente já sabe que antes da gente reencarnar, já é feito toda uma programação espiritual, tu vai lá, tu vai trabalhar com Jesus, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já é programado isso, né? Isso nós espírita que quem estuda, tudo já sabe, já é consciente disso, né? Que não vem aqui para brincar, para passear, tô aqui, não sei por que eu vim parar aqui, né? Por que eu tô fazendo esses estudos, aqui, transmitindo os estudos, né? Então a gente vem, a gente tem, todos nós temos vocações também, né? Então aqui Jesus está naquela época chamando eles, porque aqueles ele já conhecia. E Jesus conhece todas as suas ovelhinhas, né, da terra, todas as almas. E conhece pelo nome, né? Ele pega lá e chama Ederson, venha, né? Aí ele já tem toda a ficha já na mente, já tem toda a ficha corrida do Ederson. Não é a ficha só ali daquela reencarnação. Ele tem uma ficha desde que se conhece por gente, né? Ou seja, desde, sei lá, começou lá na planta, no animal, lá depois passou para o homem. Jesus sabe toda a nossa história. Já pensou? Então, por isso que Jesus conhece todo mundo, né? Ele vem, já fala aquilo que é necessário para cada um e toca os corações, né? Ele penetra o psiquismo de Ederson, fala uma coisa ali fundamental e tu já cai em si, é isso mesmo, não é? Então ele tem, né? Tem essa visão, esse psiquismo aí, né? Essa evolução de espírito puro. Então Pedro, André, Tiago, João e Mateus, esses já eram programados, né? Já tinha, o próprio Cristo já reuniu eles no mundo espiritual, vocês vão ir lá, vão ser meus discípulos, né, tal, tudo programado. Depois ele vai lá, claro que daí eles meio que esquecem, né? Mas aí depois pela intuição da sua missão vai despertar, que o Cristo vai vir, né, o psiquismo deles, eles vão retomar aquilo que vieram para fazer, né? Aí então eles já sabem até que é o Cristo, o psiquismo dele, aquela energia, né? Mas eu sei que eu tenho que seguir ele, né? Fazer o que ele diz. Aí eles vão, seguem, né? Formam os 12 discípulos ali, né? Até quando ele tinha muitos seguidores de Jesus, né? Começou a ter muitos e muitos e muitos. Aí então que ele teve que escolher 12, né? Não tem como, né? Claro que tem aqueles que ficavam seguindo tudo, mas não aqueles que ele podia ensinar diretamente, né? Aí, então ele teve que escolher 12 ali, né? Daqueles ali. Então esses 12 já tinham essa evolução e maturidade para entender o que Jesus dizia, né? E dar continuidade ao trabalho de Jesus, né? Que até o João foi até o que foi até em torno de 100 anos, né? Foi o último, né? Foi o que durou mais, né? Fundando igreja, comunidades, né? Trabalhando bastante. Então todos eles tinham o seu papel, né? Então vamos terminar e continuar. Em muitas passagens do Evangelho é dito: mas Jesus concede o seu pensamento. Conhecendo o seu pensamento, lhe diz: ora, como Jesus poderia conhecer o pensamento de alguém, senão pela irradiação fluídica que esse pensamento lhe fornecia e a visão espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo das pessoas. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos folhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho que o reflete, um revelador de sua própria irradiação fluídica,
que se encontra impregnada desse pensamento, se fizermos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento que ligam todos os seres inteligentes, corpóreo e incorpóreo, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço, ficaríamos muito menos surpresos diante do certo efeito que a ignorância atribui ao acaso. Capítulo 9, item 22. Capítulo 14. 14. Item 22. O seguinte, é o capítulo dos fluidos que ele estudou. Aqui ele está falando ó, que tudo, então, essas passagens. Então, como eu estava dizendo antes, Jesus, então, conhecendo o pensamento íntimo de cada um. Ora, como Jesus poderia conhecer o pensamento de alguém, se não pela irradiação fluídica, que esse pensamento de alguém, essa irradiação fluídica que esse pensamento lhe fornecia, e a visão espiritual que lhe permitia ler o fórum íntimo das pessoas. Então, aqui diz, né, que a gente, o nosso perispírito, então, ele fica arquivado, né, os pensamentos geram ele materializa, ele fica impregnado, né? O nosso perispírito, como diz aqui, ó, ele vai refletir, muitas vezes supondo que um pensamento se acha sepultado, ou seja, a gente pensa, acha que vai ficar morto ali, né? Eu pensei em uma besteira, ninguém vai saber de nada, né? Muito pelo contrário, o homem não suspeita que traz em si um espelho que o reflete, um revelador na sua própria irradiação fluídica. Então o pensamento pensou, gerou uma ação, gerou uma energia. Esse pensamento é matéria. O nosso pensamento é matéria também. Ele vai se materializar, né? A gente acha que vai pensar, ninguém está vendo nada, ninguém vai saber de nada que eu pensei mal do outro, ele se materializou aquilo ali, né? Tem gente comentou, e vai irradiar o outro, né? Se vai pensar mal para o outro, ele vai chegar ao outro, né? Então, que se encontra impregnada desse pensamento. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento que ligam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral. Então, esses eflúvios fluídicos vão ficar carregados nas nossas impressões do nosso mundo moral, né? Os nossos vícios, tudo aquilo que a gente tem, vai ficar tudo arquivado no espelho. A gente chama também, pode dizer, como diz aqui, o espelho da alma, né? O pensamento é o espelho da alma. E vai ficar impregnado ali no nosso perispírito. Então, às vezes, vem um espírito com base em intenções também, né? E ele está no mundo espiritual. E se é um inimigo nosso, então ele vai saber da gente, ele vai chegar e vai ver ali, ó. Vai estar ali o nosso espelho, ele vai enxergar aquilo ali. As nossas imperfeições, lembra que a gente falou ali um pouco sobre as obsessões, né? Então ele vai ver, todas as minhas paixões, os meus vícios vão estar ali impregnados, ele vai estar ali no nosso perispírito, como um espelho ali para eles verem, né? Então, como a gente diz, eles não vão criar nada em nós. Eles só vão chegar ali e vão ver, o Ederson gosta disso, daquilo, então eu vou influenciar ele a fazer isso e aquilo. Ele já tem aquilo nele, entendeu? Então, esses espíritos, eles enxergam. Eles enxergam o que tu tem em ti, né? Então, imagina em Jesus, né? Jesus, que tem o psiquismo dele, ele enxerga os refolhos da nossa alma. Então, por isso que ele tem toda a ficha do Ederson ali. Ele sabe, o Ederson tem tantos bilhões de anos, bilhões, sei lá, né? Ele reencarnou tantas vezes, né? Ele reencarnou no Brasil tantas vezes, foi isso, foi aquilo, né?
Então ele sabe tudo ali, né? Ele vai aos efluvios do espírito, ali, da alma, né? Então esses espíritos, assim, espíritos inferiores, têm acesso aos perispíritos. Ao perispírito, claro que daí eles vão ser limitados, né? Eles vão ver ali, ou seja, é uma questão de sintonia, né? Eles vão conseguir visualizar aquilo que também tem, né? Eles são inferiores, nós somos inferiores. Aí tem a sintonia ali, os vícios, as paixões, então ele vai conseguir ver aquilo. Agora, se eu sou um espírito, por exemplo, uma pessoa, um espírito mais evoluído, aí a pessoa faz o bem, né? Um espírito mais íntegro, que já não tem mais vício, não fica mais impregnado com as impressões ruins do espírito, ele não vai conseguir nem ver. Ele não vai conseguir ver porque ele não tem acesso. Entendeu? É uma questão de sintonia. Como é que lembra que a gente comentou também que a luz repele as trevas, né? Então as trevas não têm acesso à luz. Um espírito iluminado, por exemplo, né? Um espírito benévolo, um espírito bom, ele não tem acesso. Agora um espírito inferior, aí todos têm acesso, né? Qualquer espírito inferior ali pode vir e tem acesso. O Ederson gosta disso, isso aqui, tá tudo ali, ó. Tá tudo ali um espelho ali para eles verem ali o que eles podem ter acesso, ali insuflar, fazer, né? Viu só? Então vamos ver aqui. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, né? Aqui falou já as ramificações dos seus condutores, o pensamento que liga todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, né? E eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço. Ficaríamos muito menos surpresos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então imagina ali esses eflúvios, ó, essas impressões aí, esses eflúvios podem atravessar o espaço, né? Imagina o pensamento ali, a força do pensamento, não tem barreiras para ela também, né? Eu fiz uma oração, ali, não importa, o espírito pode estar lá em Júpiter, em Marte, fez uma oração lá, ele vai captar lá, né? Porque é uma rede, está tudo interligado, né? A gente comentou que, lembra no estudo de Gênesis de Moisés, que nós todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, né? Nesse hálito divino, né? Podemos dizer, o mar da criação, né? Todos estão mergulhados ali. Então todo o universo são como, né? Tudo está dentro do mar, são como peixes e todos podem se comunicar, né? Dentro desse mar. Então não existe barreira. Então muitos têm esses efeitos que a ignorância atribui ao acaso, né? Que eles não entendem. Então acho que é milagre, que é coisa assim, sobrenaturais, coisas, né? Então aqui nós vamos entrar agora nas curas, ó. Eu acho que vamos ver se... Bom, dá para nós começar esse item 10 aqui das curas, mais uns 12 minutos ainda. Perda de sangue. Então, uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguiria nenhum alívio, mas se encontrava sempre pior de seu mal. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás dele e tocou as suas vestes, porquanto ela dizia: se eu puder apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, se voltou no meio da multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados,
E perguntas quem te tocou? Ele olhava tudo em torno dele para ver quem o havia tocado. A mulher sabia o que se passara com ela, sendo tomada de medo e pavor, veio se lançar a seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos 5, 25 a 34. Então aqui é a chamada passagem da mulher hemorroíça, que chama, né? Uma vez a gente estudou essa passagem, acho que foi no estudo do passe até, né? Não me lembro agora. Então aqui ele traz uma passagem de Marcos, e que os outros evangelistas, Mateus também e Lucas, também narraram essa passagem. E uma delas lá, eles falam, aqui diz que é os discípulos, né? Que quando Jesus percebeu, né, e perguntou, né, quem tocou minhas vestes? Aí tem um evangelho, que eu não me lembro qual é que é deles, ali que diz ali, então Pedro disse, aqui diz assim, aqui diz os discípulos, né? Mas aí a gente fala muito que é Pedro, né? Tem uma passagem ali que eu não me lembro qual é o evangelho, que diz que é Pedro. Às vezes que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou, ele olhava tudo em torno dele para ver quem o havia tocado. Então essa mulher estava, imagina, sofrendo há 12 anos, né? De uma hemorragia de fluxos de sangue, né? E então naquela época não tinha recurso da medicina, porque hoje, na verdade, ainda, né, segundo a medicina, existem casos que tem mulheres que têm esse caso aqui ainda. Tem. Só que não, hoje a medicina, o que ela pode fazer? É a retirada do útero. A retirada do útero. Infelizmente. E aí na época dessa mulher aqui, não tinha recurso da medicina para retirar um homem, né, e continuar vivo, né? Sim. Eles não tinham recurso ainda para isso. Cirurgias, né? A gente fizesse cirurgia naquela época, Pois sei lá, como é que ia fazer o troço? Não tinha higienização, tudo assim, complicado. tudo Tinha assim, medicina naquela época, os médicos, só que tem coisas assim delicadas que eles não tinham tecnologia para visualizar, retirar. Imagina, tu vai ter que abrir a pessoa, dependendo ali hoje como é que eles fazem cirurgia por vídeo, né? Tem uma tecnologia para ver, daqui um pouco tu pega e corta uma artéria ali, mata a pessoa. Então tu tem que saber o que tu tá fazendo ali, né? Eles não tinham essa tecnologia. Então a medicina naquela época eles faziam o que podiam, né? Era muito delicado. Era curativo, né? E botar pano na testa quando tinha muita febre. Sim, eles faziam outros tipos de cuidado. Para a planta, né? Eles esmagavam assim aquela planta, botavam no ferimento e um monte de coisa. E aí então ela estava aflita, né? 12 anos. Então veja a fé dela, né? A fé dela, que ela disse, se eu puder apenas tocar nas vestes, ó, de Jesus. Então ela determinou aquilo, né? Ela teve a vontade ali, ficarei curada. Então ela colocou fé nas vestes de Jesus, né? E aí no mesmo instante a causa da perda de sangue cessou, ó. Então ela conseguiu tocar. E ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. E aí então diz que logo Jesus, percebendo em si mesmo a virtude que havia dele, então teve uma virtude ali que saiu dele que fez que houvesse essa cura, né? E a própria virtude da fé da mulher, né? Que depois Jesus diz assim, ó, e Jesus, então a mulher que sabia o que se passava com ela, sendo tomada de medo e pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Por quê? Por que ela ficou encabulada ali tudo? E veio ali se colocou aos pés dele? Porque naquela época ali de Jesus, né, imagina, era a lei expressamente proibida uma mulher tocar num homem naquela época. Não podia. Né? E podia ser até condenado até a morte, ao apedrejamento naquela época. Né? Não podia uma mulher tocar assim. Daí então a mulher ficou, imagina, e agora o que eu vou fazer? Vou ter que dizer, né?
Ela chegou para Jesus e disse. Aí Jesus, como tinha amor, tudo, né? Aí Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Então a virtude que saiu de Jesus ali, saiu a fé da mulher, né? Vai em paz. Tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Tá lá em Marcos. Tá todos aí falando isso. Não era ele que... Não era ele, no caso, que ia lá e curava, que nem eles falavam, né? Não sou eu, né? É a tua fé. É a tua fé. É a tua fé que te salvou. Quem é o menino aquele. Ele falou pro pai do menino, né? Se tiver fé, ele vai ser curado. Mas daí o cara de tanta coisa que ele já fez pra tentar consertar, ele não tinha mais aquela fé. Aí ele teve que ir lá e curar ele. Pra mostrar pra ele que vamos aqui fé, só pra nós. Vou te interromper um pouco. Só nós encerrar que tem um comentário aqui disso, daí a gente já... Vamos ver se dá tempo pra nós ler ele. No 11, né? 11. As palavras, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus à mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. O que é notável é que o efeito não foi provocado por vontade de Jesus. Aí não houve nem manifestação, nem posição de mãos. A radiação física normal foi suficiente para realizar a cura. Essa virtude foi um movimento que se operou de Jesus à mulher. Não sentir essa ação que acabaram de se produzir. Então o efeito aqui não é notável. Não foi provocado por nenhum ato de Jesus. E ali não houve também nem magnetização, nem imposição das mãos. A irradiação fluida normal foi suficiente para realizar a cura. Tá? Pensou? Aquela irradiação de Jesus, né? Mas por essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado pela multidão? A razão é bem simples. O fluido, considerado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Ele pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança em uma palavra, pela fé do doente. Em relação à corrente fluídica, o curador faz o efeito de uma bomba calcante e o doente o de uma bomba aspirante. Algumas vezes a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, de outras vezes basta apenas um. Na circunstância de que tratamos, ocorreu o segundo caso. Jesus, portanto, tinha razão para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa, enquanto que aquele que não a possui tendem, mas uma verdadeira força atrativa... li de novo a mesma frase. Enquanto que aquele que não a possui opõe uma força repulsiva à corrente fluídica, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que dois doentes com a mesma enfermidade, em presença de um curador, um possa ser curado e o outro não. Este é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora, que explica certas anomalias aparentes por uma causa muito natural. Capítulo 14, itens 31 a 33. Então, por que aí fala que tinha uma multidão que oprimia e apertava ali, era o relato ali no versículo, né? E por que daí tá só aquela mulher que foi curada? Então essa irradiação de Jesus aí irradiava aquela multidão. Então aqueles que estavam em sintonia ali de ter essa fé, né, essa vontade, recebia ali e era curado.
Agora os outros ali, a maioria tava o quê? Ali por interesse, né? Muitas vezes. E aí então muitos não eram curados. Então essa é a explicação que dava. Tá, gente amiga? Então só para nós concluir aqui. E aí então a gente encerra o nosso estudo de hoje. Aí semana que vem a gente continua ali com o cego de Betsaida. Então é sintonia, né? Então se eu tiver fé e vontade, eu consigo, né? E tiver um merecimento também, que tudo depende das leis divinas, né? Não é assim também, eu tenho fé, tenho vontade, mas eu não consigo ser curado. Mas é porque de repente não é o momento, né? Tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso. É um problema kármico, né? Então a gente tem que sempre respeitar as leis, né? Mas ali naquele momento aconteceu, né? Foi tudo propício que acontecesse aquela mulher e que foi relatado no Evangelho. Então tá, muito obrigado, gente amiga, pela participação de todos. Aqui o Denis Henrique participou, a Rosângela Alves e outros aí também. Então a gente convida agora a todos, vamos fazer nossa prece de encerramento. E então agradecer por essa oportunidade da noite de hoje. Do aprendizado através da doutrina espírita. E que possamos cada vez mais nos fortalecermos, sair da ignorância do não saber. E que possamos então aqui saber, conhecer as leis, senti-las no coração e praticá-las, colocando o corpo nela efeito para que possamos evoluir e crescer rumo à felicidade, à plena felicidade que o Pai quer de todos nós. Agradecemos pela presença de todos, do nosso Pai Francisco, da nossa família, os nossos mentores que nos inspiram, pois sem eles aqui nós não somos nada. Então somos aqui apenas humildes instrumentos e que possa estar sempre conosco através da sua misericórdia divina, nos auxiliando, para que possa ser divulgada essa doutrina maravilhosa, que abençoe e ilumine a todos que vão receber esses eflúvios, essas energias de amor, de paz e de esperança. E assim, Senhor amado, damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.